Olá pessoal, eu tenho o prazer aqui de estar na ABF Rio, a feira de franquia da ABF Rio, a Expo Franchising 2022. E estamos aqui especialmente no espaço Figital. Figital, você sabe, é o híbrido, é a conjunção de físico com digital. O franchising mudou, o mundo mudou. E agora as nossas formatações, os nossos clientes são essencialmente digitais, híbridos, de físico com digital. Um bom exemplo disso é o meu entrevistado, meu querido convidado de hoje, Rodolfo Judice Araújo. Ele é o CEO da Judice Araújo, que vocês conhecem, tem meio século de experiência no mercado imobiliário de altíssimo padrão, e o próprio Rodolfo, nós foi um dos clientes nossos da Guida Franchising, e nós transformamos alguém que já era conhecido, já tinha essa legitimidade toda, no físico, não só acrescentamos o digital, que é uma coisa que todo mundo faz um site, faz um e-commerce, você acrescenta o digital, não é isso. A gente reconcebeu o negócio dele como um todo para o híbrido, para o digital. E ninguém melhor para contar isso para vocês que o próprio Rodolfo. Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite aí mais uma vez, sempre um prazer participar. O nosso projeto ele foi super bem formatado por você, acho que você enxergou muito, e enxergou lá atrás a transformação que o mercado ia passar. A gente escuta falar de digital hoje no Brasil. Na época não tinha. Na época não tinha. A primeira vez que eu ouvi falar de digital foi o Alan que falou. E a gente efetivamente veio percebendo que o mercado imobiliário estava passando uma transformação muito grande. De um lado você tinha as PropTechs, né, com investimento pesadíssimo de fundos de venture capital, private equities, quinto andar, loft, em casa. De outro, as imobiliárias tradicionais, com pouquíssima tecnologia, um processo muito físico. E a Home Hub, que é a nossa empresa, a formatação que a gente fez junto com o Alan, ela tem um posicionamento ainda único, digital. Né? A gente tem, junto do know-how de atendimento personalizado, de personalização de atendimento que a gente faz há quase 50 anos, a gente trouxe um componente de tecnologia para o processo que efetivamente vem mudando muito o negócio e mudando muito o mercado. A gente hoje tem um time interno de tecnologia trabalhando no desenvolvimento da nossa plataforma, e a gente acredita que o futuro do mercado imobiliário é híbrido, é digital, e a transformação passa necessariamente por tecnologia e por educação. Então a gente vem efetivamente investindo muito também na parte de educação, e aí tem toda uma estrutura de capacitação dentro da rede de franquias, de EAD, hub de mentores. A gente investe muito porque a gente entende que a transformação do mercado imobiliário, mas não só do mercado imobiliário, a transformação do Brasil necessariamente ela passa por uma transformação na educação. Sem dúvida. Eu queria ressaltar no que o Rodolfo nos disse aqui, eu queria ressaltar, vocês entenderam bem essa ideia de como nesse mercado e em muitos outros há um vazio, quer dizer, ou tem aquelas plataformas muito digitais, que não tem contato humano praticamente nenhum, ou tem aqui, as empresas físicas, as empresas que são baseadas em gente lá, sangue, suor e lágrimas. No meio, no digital, muitas vezes não tem ninguém. E o mercado aproveita isso. É um vácuo, é uma brecha, é um ponto de entrada importante nesse mercado. Então, a reconcepção da Judice Araújo em Home Hub, né, um hub de residências e tal, fez com que novas oportunidades surgissem, muitas franquias fossem feitas num curto espaço de tempo e que, principalmente, os franqueados que são oriundos disso se sintam protegidos, sintam que tem os aplicativos que controlam suas operações, sintam que tem também todo o lado pessoal, que o lado pessoal
gente não pode esquecer essa legitimidade, especialmente da Judiciária hoje. É uma empresa muito família, né? Então as pessoas se sentem assim, parte de um todo, parte de uma família. A gente tentar reproduzir isso nos aplicativos nem sempre é fácil, mas como a gente fica no meio termo, a gente fica muito humano, mas também muito tecnológico, a gente consegue extrair o melhor da tecnologia com o melhor da humanidade, de gente falando com gente. Esse mercado é fundamental. Você realmente vai comprar um imóvel assim pelo site, aqui tá legal, onde é que eu assino? Assina remoto, você realmente vai fazer isso? Não apertou a mão de ninguém, não falou, não olhou para a cara de ninguém, você não vai fazer isso. Né? Então é por isso que existe essa entrada. E outra coisa que eu queria que vocês ressaltar na fala do Rodolfo, essa ideia da educação, a educação continuada. Né? Acabou o tempo que você, bom, eu agora tirei meu CRES, sou corretor, tal, pronto. Não, você tem que estar o tempo todo se atualizando, o mercado muda, o mercado é extremamente dinâmico, em cada momento são novas condições, e como se passa, como esse conhecimento todo passa para a ponta, passa para a rede. Talvez você possa aprofundar um pouco esse detalhe aqui para a gente. Outro dia a gente teve uma reunião com franqueados, onde eu falei uma frase que eu super acredito, que é o que tem de mais valor dentro da construção da rede que a gente fez, somos nós, as pessoas. Né? O Alan fala de lifelong learning, né? De você estar se desenvolvendo e estudando continuamente. Além da gente ter compartilhado quase 50 anos de know-how, a gente continua estudando muito. E isso também tem a ver com uma transformação digital, né? Porque a transformação digital vai muito além de tecnologia, é a mudança de mentalidade. E a gente tem uma cultura lá muito forte, onde todo mundo estuda muito, se desenvolve muito. Então esse processo é um processo riquíssimo, porque você continua estudando, se desenvolvendo e compartilhando conhecimento para a rede. E aí de cima para baixo, como de baixo para cima, porque a gente também tem muitos insights legais, muitas inovações que vêm dos franqueados para franqueador, e a gente cria um ecossistema de prosperidade, né, de compartilhamento de educação, de capital intelectual. Isso é muito poderoso, isso acontece diariamente dentro dos negócios, é impressionante isso. E a gente testa muito, aí tem outro aspecto das empresas de tecnologia que a gente tem muito no core, que é uma cultura de testes muito rápidos, né, e validação, e a gente acaba levando esses testes para as franquias também com muita agilidade. Acho que a Home Hub, e aí você enxergou isso lá atrás, a gente percebe que tem muitas franqueadoras ainda que permanecem muito físicas, né? Ainda não é comum no franchising você ter tecnologia no core. Você tem franqueadoras que têm tecnologia sim, mas não é ainda tão comum. E é impressionante como é poderosa quando você unifica, traz tecnologia, franchising, educação e mistura isso tudo, isso é muito poderoso, mas muito da mentalidade digital da tecnologia, mais do que os recursos tecnológicos, pura e simplesmente falando. É verdade. E para você que está nos assistindo, objetivamente, vamos ser objetivos, vamos vender, você não é vendedor de todos somos. Todos somos. Somos todos vendedores de alguma forma. Vamos vender alguma coisa aqui? O negócio é o seguinte, nós estamos propondo uma franquia interessante. Eu posso falar isso de cadeira, porque eu comprei uma dessas para minha irmã. Então, e é uma franquia baratinha, uma franquia boa, tem essa parte educacional é muito boa, você aprende a lidar com o mercado imobiliário, você tira o teu CAS para poder operar nisso, tem uma Home Hub Academy lá dentro funcionando, que te encaminha para isso, entendeu? Você se qualifica para isso e o retorno é extraordinário, porque você é uma franquia muito... Quanto é? 25? Nós temos dois modelos de franquia. Tem um modelo que a gente chama de home broker, com investimento a partir de 25 mil, investimento total, e as franquias office com investimento a partir de 180, que aí são escritórios, com operações maiores. Esse modelo home broker, por exemplo, é muito interessante, porque é super acessível, algo muito rentável, as margens são muito boas,
e você acaba facilitando para esse pequeno empreendedor, facilitando o acesso à tecnologia, marketing digital, né? Tem toda uma estrutura de suporte que a gente presta, de consultoria de campo de negócio. Então é muito bacana isso, né? Porque... sem dúvida. E vocês estão vendo, tem dois modelos então. Tem o modelo home broker, que é um modelo muito acessível, que você de casa direito, não é de casa direito, você faz o negócio acontecer num formato extremamente compacto. E aí nesse formato você é qualificado, é credenciado, tudo isso. É esse formato que eu comprei para a minha irmã. Você também tem um formato maior, de um escritório maior, com vários corretores funcionando, mas você não precisa realmente começar por isso. Eu até recomendo que não necessariamente você venha, experimenta o negócio, faz uma coisa pequenininha. Eu fiz para a minha irmã, estou dando um depoimento pessoal, o investimento de 25 mil. Qual é o tempo de retorno de um investimento? Gente, você vai entrar aí, faz tempo de retorno de um investimento em qualquer coisa aqui da feira. Sei lá, 1 ano e meio, no mínimo, né? 2 anos, 3 anos, 5. Tempo de retorno desse negócio. O primeiro negócio que ela fez. O primeiro negócio que ela fez não é que retornou os 25 mil, retornou 5 vezes isso. Retornou 5 vezes isso. No primeiro negócio, ela levou uns 4 meses aí, sei lá, mais ou menos, fazendo o primeiro negócio, mas quando fez, matou a pau. É um business só. E de vez em quando está fazendo se não quiser trabalhar também, eu recomendo que vocês façam outra coisa, busquem outra franquia. Essa franquia é para quem tem disposição de sair, de trabalhar. Se você tem essa disposição, você vai ter a sua qualificação, vai conseguir fazer, tem acesso a um database de imóveis, são 7 mil, se não me engano. 6 mil imóveis. 6 mil imóveis cadastrados, já parte de uma velocidade, um V0 inicial muito interessante, né? Então, você não chega à toa, você tem as ferramentas de construir a sua clientela ao seu redor e o acesso a esse banco de dados todos, que você já nasce com ele. Então, e as ferramentas de multiplicação, de divulgação nas redes, tudo isso tinha passado. Então, é um negócio interessante, né? Eu recomendo aí que vocês olhem isso. Né? É super interessante. A gente já tem operações de franquia que ano passado fecharam com R$400 mil de receita e 70% de margem. Então é um negócio super interessante. Você opera esse modelo home broker, você opera em home office, então você tem custo fixo muito baixo. Esse é um outro ponto muito legal. Muito legal. Né? Custo fixo baixo, risco baixo. Custo fixo baixo significa risco baixo, ponto de equilíbrio Exatamente. cai. Você precisa vender muito pouco para ter empatado, muito pouco. No caso, quase nada. Então, vale muito a pena considerar, mas custo fixo é uma das coisas. Você sabe que o que mata negócio é o custo fixo, né? Porque o custo variável, bem ou mal, você ganha mais, paga mais, ganha menos, paga menos. Fixo, no final do mês, chova ou faça sol, você tem que pagar aquilo. É isso que mata os negócios, isso que gera o risco. Então, franquias como essa de custo fixo baixo são interessantes. Tem um ponto também importante, a gente falou isso na ABF aqui no ano passado, a gente escutou uma pergunta de um franqueado na área de expansão, perguntando o seguinte: nossa, o modelo é incrível, as margens são excelentes, o potencial de geração de receita é muito alto. Onde é que está a pegadinha desse negócio? Né? Porque só tem notícia boa. A gente falou, a pegadinha muitas vezes está na execução. Né? E aí, muito trabalho. Muito trabalho. E o Alan fala uma frase também que é muito boa, que você tem franquias que o perfil é fazendeiro. Né? Que se você fizer um bom trabalho, uma franquia de alimentos e bebidas, você vai ficar dentro da loja, você vai fazer o trabalho que tem que ser feito, você vai acompanhar a tua loja. Você trabalha pra caramba, mas o cliente muitas vezes ele entra para consumir. Né? Numa franquia de serviços, e aí imóveis, seguros, você tem que ter uma postura mais proativa na prospecção, que é aí que ele fala muito, que é o caçador, né? Isso é muito bom. A diferença de fazendeiro e o caçador. O caçador vai atrás, o fazendeiro prepara lá para... Essa é a questão. Então tem um aspecto no nosso negócio, que é uma característica, perguntam também para a gente muito, né? Qual é o perfil ideal do franqueado?
Quem é o franqueado que ganha dinheiro com vocês? É o franqueado que tem esse instinto de caçador, que sai todo dia para buscar. Mercado imobiliário, se você não tiver essa característica, você não sai do lugar, você não faz nada. Então é uma operação que pode gerar 400 mil por ano, com 70%, 60% de bottom line de margem, muito bom o negócio. Isso no office, né? Porque a margem no home broker é muitíssimo maior. Pode ser até maior. No office pode ser até como maior. tem um nível de custo fixo, aí já é uma operação mais parruda. Mas você tem operações, por exemplo, com a gente já 2 anos em funcionamento. Vamos lá, lucro líquido brigando para fazer 350, 370 mil operando de dentro de casa. Isso funcionando dentro da rede, muito legal. Então, agora tem um aspecto que é esse, você tem a disciplina de sair todo dia, de buscar, de prospectar, de atender o cliente. Se você ficar esperando numa postura passiva, você não faz nada. Então esse é um conselho, e aí não tem muito perfil ideal do franqueado não. A questão é você ter esse instinto de atitude e execução, sabe? Nossa missão é sempre preparar nossos clientes para não precisar de um franqueado extremamente especial, pós-graduado. É uma coisa que é operável por uma pessoa normal, não precisa ter QI 200, não precisa ter nada disso, mas é operável. Só que o que a gente nunca conseguiu deixar de fazer é exigir sangue nos olhos. Não tem franquia. Se você acha que você vai fazer uma franquia de qualquer coisa e que você vai abrir lá, passar no final do dia para receber quanto é que deu e tirar e ir para casa e ser feliz, a cigana te enganou. Isso não acontece, não existe essa franquia. A franquia é uma coisa que presume o seu trabalho, o seu empenho, a sua dedicação. Não é um CDB, não é renda fixa, nada é garantido, depende do seu empenho, da sua força de fazer aquilo acontecer na prática. E eu queria ter um pouco o teu sentimento, Rodolfo, de para onde vai esse mercado imobiliário, quais são as tendências, falar também um pouco mundial, um pouco Brasil e talvez um pouco também Rio de Janeiro. Dá para a gente tomar um panorama? Vamos lá, mercado mundial de imóveis, assim, vamos falar dos Estados Unidos, que é o maior mercado. O franchising representa 90% do mercado, então as redes de franquia mandam no mercado imobiliário americano. Rio de Janeiro, as redes de franquia vão crescer muito nos próximos anos, tem um espaço grande. A gente teve um momento da entrada das PropTechs, né? Em alguns casos tentando desintermediar o mercado, tirar o corretor de imóveis, e não deu certo, porque é uma venda complexa, é uma venda de ticket muito alto, e você quer ter um apoio, quer ter uma consultoria especializada, gente boa, né? Tem aí uma mudança também no nível de atendimento, da prestação de serviço que está acontecendo no mercado imobiliário. Além da revolução tecnológica, está mudando o nível dos players, das pessoas que hoje participam desse mercado. E aí, em algum momento, você teve de um lado as PropTechs, de outras imobiliárias muito tradicionais, a Home Hub muito no meio, digital, híbrido do físico com digital, personalização de atendimento com tecnologia, qualidade de atendimento, né? Humanização de atendimento. A gente percebe que o cliente ele não quer falar com um bot, ele não quer falar com uma gravação, ele quer falar com alguém que vai resolver a dor e o problema dele. E é isso que a gente faz lá diariamente dentro do nosso negócio, né? Sempre com esse foco em curar essas dores e melhorar a experiência do cliente, trazer o cliente para o centro. Tem um outro movimento acontecendo, não só no mercado imobiliário, mas em vários, e você certamente está acompanhando isso, que é a descentralização do mercado, né? Quer dizer, muitos corretores autônomos saindo das grandes imobiliárias, empreendendo e montando seu negócio próprio. E a gente acredita muito nessa visão, né? E a nossa proposta de valor tem um aspecto legal pra caramba, que é a democratização desse acesso à tecnologia, marketing digital, educação. Quer dizer, esse corretor sozinho não consegue fazer isso tudo. E no nosso projeto, num modelo home broker, que você tem aí 25 mil de investimento total, você tem acesso a isso tudo. Então você
frase tua também, que é muito boa, que é: você é pequeno dentro de um contexto gigante de rede, né? Com acesso a ferramentas, a investimento, a capital intelectual, mentores. Então isso faz uma diferença muito grande. E a gente percebe isso, assim, o mercado está descentralizando, está muito fragmentado, tem uma oportunidade de consolidação, só que essa oportunidade de consolidação vai acontecer através de redes. E a gente enxergou isso bem no momento que a gente parou para pensar, lá atrás. Eu não tenho dúvida. Desde o momento inicial, nós entendemos a ideia de um personal broker, né, de um solucionador imobiliário, né? Quer dizer, a mesma pessoa trazer uma solução completa. Você sabe que uma venda, essa venda envolve muita coisa, envolve jurídico pesado. Crédito, envolve crédito, né? Então, todos esses aspectos, na verdade, o que nós construímos sempre, quando a gente formata qualquer rede, é essa ideia de um organismo vivo. Porque os organismos vivos são isso mesmo, são redes dentro de redes. Nós somos redes, nós pertencemos a redes, nós somos redes celulares, redes de sistemas, enfim. E nós também pertencemos a estruturas supervenientes, outras redes acima de nós. A ideia de rede é muito parecida com a ideia biológica de vida, de formar coisas que resistam à tendência universal da inércia, do desgaste. Se você deixar qualquer estrutura parada, qualquer coisa que está estruturada, nós somos estruturadores, formatadores. Qualquer coisa que está lá, essa cadeira, deixar ela aí, daqui a alguns poucos anos, algumas centenas de anos, não é nada em termos, né? Ela vai se desestruturar sozinha. Nada que é estruturado fica. Então, a ideia de formatação é essa ideia de você continuamente insuflar vida, insuflar organização, estruturação, ordenação para dentro desses organismos, para ele poder permanecer vivo, né? Então, são sempre redes de redes. Então, a Home Hub é uma rede, sim, de franqueados, corretores que fazem a venda, mas por trás tem outras redes entremeadas nela, que são as redes de crédito, que são as redes de parceiros jurídicos, arquitetos, solucionador geral, mudança, né, o caminhão do mundo tem que estar tudo num pacote de solução. Pronto, e aí o organismo se mantém, ele é saudável, ele é vivo, e isso é sempre o que a gente tenta, às vezes consegue, às vezes não. Infelizmente, a vida também é isso, às vezes a vida engancha, né? Você vê uma plantinha, você rega, às vezes ela não vinga, mas às vezes ela fica uma sequoia ali, maravilhosa, né? Então, a gente dá as melhores chances, planta as melhores sementes, faz aí e tenta regar constantemente para que aquilo venha a florescer. Então, tem um aspecto que vale contribuir com você aí, é o seguinte: a gente tem um diferencial muito legal, que são quase 50 anos de mercado, né? A gente formatou uma franquia com 50 anos de construção de negócio. A gente domina muito o mercado imobiliário em todos os aspectos, comercial, jurídico, enfim, gestão. E a gente testou e errou muito nesses 50 anos. Então, ontem, por exemplo, nós recebemos aqui no Rio um treinamento de marketing digital, um baita do profissional que foi head de growth da Tecnisa em São Paulo, que é uma baita incorporadora. O Gustavo Reis, que é um parceiro nosso. E veio fazer um treinamento de marketing digital para os nossos franqueados, por exemplo. Cara, isso é incrível, porque como que esses franqueados teriam acesso a um cara desse tamanho se não tivessem, por exemplo, num contexto de rede, né? E aí eu falei muito para eles sobre a importância deles escutarem, porque é muita estrada lá, e a gente errou pra caramba. E eles falam: cara, olha só, nós não somos perfeitos não, né? Não tem franqueador pronto e perfeito. Tem que escutar, né? Tem que ouvir o franqueado, tem que ter muita troca. Mas tem um aspecto que, assim, muitos dos erros a gente cometeu nesses 50 anos, né? Então a gente fala: olha só, olha que maravilha isso. Cara, a gente já errou com você.
sabe? Entra, faz o que a gente está falando para você fazer, porque isso, todos esses erros que você está comentando, a gente já fez e já sabe que dá errado. Como é que dá certo? Dá certo assim, assado e tal. Então, a gente minimiza, além do custo baixo, do investimento super acessível, a gente minimiza muito o risco da operação com um know-how gigante que a gente tem de um mercado que a gente está há 50 anos. E com negócios próprios nossos, que é uma outra frase que você falou uma vez que eu gostei muito, você falou, cara, é muito bom quando o franqueador tem pelo menos uma operação, porque ele consegue mostrar para o franqueado que aquilo dá certo, né? Você tem um franqueador que não tem operação própria, que nunca teve operação própria, como é que ele sabe que aquilo está validado, que aquilo dá certo, que aquilo é bom? Nós temos 50 anos de negócio consolidado, uma base muito grande de negócio, e que dão muito certo, e continuam dando muito certo. Então isso é muito legal também, a gente mostra para os franqueados o seguinte, olha só, as nossas operações próprias, por exemplo, estão crescendo 70% de 2020 para 2022. Eu estou falando de 50 anos de base de negócio, não estou falando de uma operação que começou ontem com uma base desse tamanho, sabe? E aí a gente mostra para o franqueado o seguinte, cara, você pode fazer melhor do que a gente. Escuta, executa o que está sendo passado, pensa que quando você compra uma franquia, você está comprando transferência de know-how. Esse é um ponto importante, essa consciência, né? Assim, por que você compra uma franquia? Para comprar know-how, conhecimento de alguém que já fez, testou, validou para você. Quando o franqueado tem essa disciplina, é sensacional, entendeu? Agora, quando não tem, também tem uma frase que eu falei ontem lá, que eu falei o seguinte, olha só, quem não estiver indo bem, a gente precisa entender porque que não está indo bem, vamos olhar os indicadores, agora tem que estar fazendo o que a gente está falando para fazer. Se a gente falar para fazer de uma forma, fizer completamente diferente, aí não adianta, porque aí não está validado, né? E eu falei, olha, faz o seguinte, faz o que a gente está falando para fazer e volta. Se der errado, cara, a gente reconstrói tudo, mas não dá errado, porque a gente faz isso 50 anos e a gente sabe que não dá errado, né? Exatamente. Na verdade, eu aqui, isso é um pouco cruel o que eu vou dizer, mas é a verdade. Existe um percentual de quebra nas redes, de qualquer rede, de qualquer business, de qualquer franquia. Sim. Existe um percentual que não dá certo. Sim. Não tem como não existir esse percentual. É até meio que saudável que exista esse percentual, porque, como em qualquer grupo, como em qualquer rede, existe um filtro, existe uma reciclagem, tá certo? Não é para você, não deu certo, paciência. As pessoas acham que a gente consegue selecionar perfil de maneira a garantir que aquele negócio vai dar certo, aquela pessoa tem um perfil. Não sei, tem gente que casou 2 vezes, eu, por exemplo, significa que isso depois de noivado, de namorado, não sei o que, imagina, mas você erra, não que eu tenha errado, né? Primeira mulher é maravilhosa, olha, eu tô dando como exemplo, acho que eu não deveria falar essas besteiras aqui, mas enfim, né? Por que vocês estão rindo, pô? Mas enfim, o que eu queria dizer é que você erra perfil, pô, né? Você é a pessoa numa entrevista se comporta maravilhosamente e tal, sangue nos olhos, faca na caveira, não sei o quê. Quando vê não é um tigre, é um gatinho lá doméstico, aí, meu amigo, sinto muito, né? Então tem esse percentual. Tem, e aí você falou, não dá para não lembrar disso. Eu amo ler, estudar sobre gestão, liderança, negócio, eu estudo muito. E para mim tem um que me marcou muito, que é o Jack Welch, que foi CEO da GE durante mais de 30 anos, foi considerado o CEO do século XX, faleceu tem 2 anos. E ele falava uma frase que eu seguia, ele falava, cara, no início da minha carreira, eu de 10 pessoas que eu contratava, eu errava em 5. As outras 5 eu acertava. Depois de 30 anos de experiência, como baita de um CEO, ele conseguiu sair de 50% de acerto para 60%. 40% ele continuava errando. Então essa história do perfil ideal para o franqueado, pelo menos no nosso mercado, não existe. Não existe. Adoraria falar para vocês que existe, porque a gente minimizaria tempo, risco, mas não existe. E é o que você falou, na hora que o cara vai para o campo de batalha, é que você vê quem vai dar certo e quem vai dar errado. E por mais que você faça uma venda
consciente e racional, porque franchising tem muito disso, o processo de venda é muito racional, né? Muito planejado, você tem 10 dias entre a assinatura da COF e o contrato de franquia, então precisa ser muito pensado o processo. Mesmo assim, muitas vezes o cara, ele sabe quais são as regras do jogo, quais são os desafios que a gente também mostra, a gente fala, a gente não vende mundo perfeito, assim, não tem mundo perfeito. Agora a gente tem um baita negócio que pode ter uma baita rentabilidade com um baita resultado, você precisa executar desse jeito. Agora, no fim, quem vai para a ponta para fazer isso é o franqueado, não é o franqueador. E aí muitas vezes também existe a gente faz isso bem lá, que é esse alinhamento de expectativa do papel das partes, né? Acho que esse é um ponto importante. Tudo na vida é uma questão de alinhamento de expectativa. E a gente faz isso muito bem. Mas no fim, o ser humano, nós temos um defeito que muitas vezes a gente terceiriza a responsabilidade pelo nosso progresso, pelo nosso sucesso, pelo nosso fracasso. A gente tem uma cultura lá de não terceirizar, sabe? Cara, cada um fazendo a sua parte, nós juntos como time, tem tudo para dar muito certo. Tem sempre essa noção de que o franqueador é uma espécie de babá onipresente. Não é isso não existe no mundo real. O franqueador tem um processo, tem um sistema, tem uma marca, tem database, como é o seu caso, tem experiência, tem quilômetros rodados, já errou por você. O franqueador está te dando essas coisas todas, mas no final das contas, é você e Deus, tá? É você que vai fazer a coisa acontecer ou não. Ninguém ainda nunca inventou um negócio sem risco. Não existe essa figura. Franchising é negócio tem risco. Tá? Uma parte das pessoas vai se dar bem, outra parte não. Antes de entrar, essa venda com responsabilidade que você fala é o nosso maior desafio, esse alinhamento de expectativa. Por isso que a gente entrega para o franqueado um sistema de simulação financeira profunda. Não é que é um sistema que a gente olha, a gente acha que é isso, cenário otimista, a gente não acha nada. Está aqui o sistema, os números aqui vermelhinhos são inputs, os outros números são output. Coloca aquilo que você acha que você faz, senão quem vai se ferrar é você. Quantas vezes por dia você vai trabalhar? Por semana. Eu vou trabalhar 2 dias. Bota lá 2 dias. Não bota que vai trabalhar 5 dias, porque você não vai. Bota 2 e vê o que acontece. Vê o que a simulação oferece para você. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa clareza, essa transparência. Inclusive porque é muito, muito, muito doloroso quando uma franquia não dá certo. Por quê? Porque é até mais doloroso do que o seu negócio. Você se comprou um imóvel que não é bem o que você quis, depois você vai lá, compra outro, não compra, você tinha uma infiltração, alguma coisa, paciência, dói. Mas você não perde tudo. E principalmente você não perde aquele investimento que não é só de dinheiro, aquele investimento de trabalho, de esperança, de sangue que você deu ali, você não perde isso. Franchising, se não der certo, você perde tudo isso, além do dinheiro, entendeu? Perde muita coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tanto você comprando a franquia quanto nós vendendo, para saber que nenhum de nós dois está comprando gato por lebre. Porque nós franqueadores também estamos te comprando, de certa forma. Então, de repente, você é lebre, não é gato, sei lá, ou o inverso. Né? Mas, enfim, há uma convergência mão dupla de perfil, do franqueado para você, de você para o franqueado. O franqueado está analisando a qualidade do franqueador, da franquia, do negócio que está sendo oferecido. O franqueado está analisando isso. Mas você também está analisando o franqueado. Esse cara vai levar a minha marca como? No caso aí do Rodolfo, esse levar a minha marca como tem implicações sérias, porque ele tem uma questão de compliance que só meus clientes de banco e clientes financeiros, da área financeira, que tem nesse nível, que é a questão
de você ser correto, ético até o último fio de cabelo. Porque no mercado imobiliário, a picaretagem pode surgir onde você menos espera. É complicado, tem detalhes. Se o cara for um enganador, se o cara vai criar problemas para ele, que não está nem ligando para isso em geral, picareta é picareta, mas vai gerar problema para você. E isso é muito ruim, isso tem que ser muito controlado. Então, na questão da seleção, a ética, por isso também existem franquias que a gente gosta muito de estar formando o cara. Formando, olha, desde o início, fazer assim. Eu nunca ouvi falar nesse mercado, nunca fiz isso, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Nossa cultura sempre foi formar, trazer pessoas de outros mercados e fazer transição de carreira. Né? Se a gente for pegar o nosso histórico, a gente fez isso a vida inteira. A gente acredita muito nisso. Muito nesse novo entrante, né? Que vem com cabeça aberta, com uma mentalidade legal, para aprender desde a estaca zero. Isso é muito bom para o negócio. Mas a gente também tem tido algumas surpresas positivas com alguns corretores de mercado que estão chegando e também estão tendo sucesso. Volta na mesma discussão que a gente falou, né? Você fala, qual é a persona, qual é o perfil ideal? Depende, é muito caso a caso. Assim. Você tem um novo entrante que entra e dá muito certo, você tem um novo entrante que entra e de repente tem mais dificuldade, você tem o cara de mercado que entra e dá certo, você tem o cara de mercado que entra e não dá. Vai muito de quem está na ponta operando. E agora, do nosso lado lá, a gente tem uma cultura de entrega, de apoio, de suporte. E aí uma frase que eu gosto muito é: a gente está sempre disponível para a rede, para as franquias, para ajudar no que for preciso. Agora a gente gosta de ajudar mais quem quer mais, sabe? E o cara que quer muito, a gente abraça mesmo, assim, a gente leva porque é um grande diferencial, né? No fim, isso faz toda a diferença, né? Fala um pouquinho do histórico, que é uma história muito rica, muito interessante, da Júdice Araújo, como é que ela surgiu, como é que foram os últimos 50 anos, mas não fala em tanto tempo, fala resumidamente para a gente o que foi. Principalmente o que você sublinhasse um negócio que eu, naquelas convenções que eu fui, eu pude presenciar, que é esse contato, essa coisa que vem da dona Gilda, que espalha por todos. Explica um pouco. A Júdice Araújo, Júdice é o nosso sobrenome de mãe, Araújo de pai. Né? Então, Júdice Araújo é o nome de uma família, esse é o primeiro ponto. A nossa placa tem o nosso nome. E essa marca tem 47 anos. E é importante isso quando a pessoa... Nós somos Guetá Franchise. É isso. Eu não estou dizendo que eu sou XPTO. Não pode errar. Guetá é meu nome, é o teu nome. Né? Não pode errar. Aí, como é que é a história? Minha mãe fundou essa empresa 47 anos atrás, começou ela e uma secretária. Depois, minha irmã entrou no negócio, minha irmã corretora, 30 e poucos anos de mercado imobiliário. Faz um belíssimo trabalho aí com a gente já há muito tempo. Meu cunhado Wagner veio, diretor de web e de marketing nosso durante muitos anos. E aí, em 2004, o Fred, meu irmão, que era de mercado financeiro, nosso pai sempre foi de mercado financeiro. Então, o Fred passou pelo mercado financeiro, chegou uma hora, encheu o saco, falou: quero empreender, quero ter meu negócio. Montou a Júdice Araújo no Rio de Janeiro em 2004. Em 2007, entramos Rodrigo, que é o nosso irmão caçula, que sempre trabalhou dentro da empresa, e eu vindo. Eu fui também de mercado financeiro, fui Banco Icatu, depois fui para o varejo de alimentos, fiquei 11 anos no varejo de alimentos. E aí, em 2007, eu me junto com a família para a gente reestruturar a companhia, profissionalizar a companhia para acelerar o crescimento. E aí, desse período de 2007 a 2013, nós crescemos 10 vezes. Aí você vai falar, né, como é que aconteceu esse processo? A gente um domínio comercial, jurídico, um know-how grande do negócio, e eu trouxe outros componentes, né, de visão de projeto, de mentalidade de crescimento, de desenvolvimento contínuo, isso lá em 2007. E aí nós crescemos 10 vezes em 5 anos. Veio a crise, para nós impactou muito 16 até 19, foi o período que a gente perdeu 30% de faturamento, o mercado caiu 50%.
E aí a gente entendeu que precisava reestruturar de novo a companhia para seguir crescendo nas taxas que a gente tinha de crescimento. E aí chegou a Alan Guettari, que é apresentado por um grande amigo meu, João Faria Daniel, que apresentou o Alan para a gente. E aí a gente começou a conversar final de 2018. O Alan já falava de FII digital, do híbrido, do físico no digital, já falava do boom dos vídeos no Brasil, que para mim é muito impactante, porque lá em 2018 ele falava, cara, esse mercado vai bombar com vídeo, vocês têm que meter o pé e investir em vídeo, que isso vai arrebentar. Por que a pessoa vai lá, vai se deslocar, vai ver e tal? Você pode escolher muito com essas câmeras 360 graus. E ele enxergou isso antes no mercado, tá? E agora é fácil falar, né? Porque todo mundo faz tudo virtual, drone. Ele falou isso lá no final de 2018. A gente começa a formatar isso em 19 é um ano pré-operacional. E aí lançamos efetivamente 2020. O primeiro time de franqueados terminou a semana de capacitação 2 dias antes do lockdown. Então a Home Hub nasceu no meio da pandemia. De março de 20 para cá já são 30 operações. Esse ano a rede vai vender algo em torno de 550 milhões de reais em VGV aqui no Rio, só no Rio de Janeiro. A gente tem um objetivo de, em 2024, passar do primeiro bi de venda de imóveis aqui no Rio de Janeiro. E a gente tem tudo para entregar, porque além do crescimento de vendas através de franquias, as nossas operações seguem crescendo e crescendo muito. E a gente agora tomou uma decisão super estratégica, há 3 meses atrás, que nós participaremos do mercado também de lançamento, né? A gente hoje, o nosso core é muito mercado de compra e venda, intermediação de compra e venda de imóveis de alto padrão, e a gente está entrando no mercado de lançamentos também. E tem uma oportunidade muito grande aí, um mercado muito grande, e a gente acredita muito também em algumas franquias que vão ser dedicadas, que vão ter um foco prioritário no mercado de lançamentos, porque é uma operação que não é mais fácil do que o pronto, mas é menos complexo do que o pronto, e a gente acha que tem tudo para dar muito certo também a venda de lançamentos através de franquias. Principalmente porque o franqueado é um cara local. O franqueado é um sujeito que conhece aquela micro-região dele. Isso. Então, ele estando lá presente, ele atrai para aquele lançamento pessoas que às vezes o incorporador está em outra cidade, em outro planeta, né? Então ele atrai essa vantagem para a franquia. Então o modelo, porque vocês sabem, quando a gente faz formatação, não é no singular, é formatações, é no plural. A gente tem um modelo assim, um modelo assado. Esse modelo para o lançamento é um tipo voltado completamente, especializado em lançamentos imobiliários, é um tipo de franqueado que pode dar muito certo. Ele se desloca, ele vai onde tiver o próximo lançamento, ele não é um cara tão fechado numa determinada clientela que é dele, ou é da Júdice, ele é aberto. Ele tem uma microfazenda pontual, né? Ele é meio fazendeiro no sentido de que ele não vai tanto à caça, ele traz o bicho, mas ele não traz o bicho numa fazenda, traz o bicho numa armadilhazinha local lá. No bom sentido, tá? Pelo amor de Deus. Você vai, quando falar armadilha, vocês não vão entender errado, pelo amor de Deus, tá? Bom, aliás, vocês estão convidados para ir pensando numa pergunta que vocês queiram fazer aqui. Está acabando o tempo, já estou me avisando que está acabando. Rapidinho, se vocês tiverem uma pergunta, será um maior prazer. Fala, Rodolfo, desculpa. Não, acho que você foi perfeito aí. Acho que é uma nova fase do negócio, está acreditando muito nesse mercado. Detalhe também, a gente acredita muito em operações, como o Alan falou, de nicho, sabe? Nosso negócio é nicho, assim, é domínio regional, é conhecimento profundo da região que a gente opera. Então, o lançamento também muito com essa cabeça, né, do especialista, do cara que domina produto. A gente não está construindo atendimento de massa, a gente está construindo um negócio focado em diferenciação, sabe? A gente vem ensinar diferenciação, a gente vem ensinar melhoria da eficiência operacional, atenção aos detalhes. É nisso que a gente acredita. Isso tudo trazendo educação e tecnologia junto.
Boa. Eu queria dizer para vocês que, fechando aí o nosso encontro, eu queria dizer para vocês que nossa arena digital aqui vai continuar durante esses 3 dias de feira. Nós teremos assuntos emocionantes, gente que são influencers de milhões de pessoas que virão aqui fazer os seus depoimentos, pessoas tanto do segmento digital como do segmento físico, e principalmente as híbridas estarão aqui, como o Rodolfo, para dar um depoimento importante, que é uma experiência de vida acumulada, uma experiência de negócio que a gente aproveita muito, né? Num negócio desse, assim, você extrai tanta coisa de interessante da cabeça de uma pessoa que já passou por muita coisa. E eu queria fechar dizendo para vocês que o franchising é isso. O franchising foi catapultado, foi alavancado pela internet, pelo digital. O franchising tomou um impulso ainda maior, já é uma ferramenta extraordinária de expansão, de multiplicação de negócios, mas com a possibilidade de conexão de todos com todos, a coisa tomou um impulso extraordinário. E cada vez mais o franchising é a essência do que eu, desde sempre, achei que era a coisa máxima do franchising, que é você trazer o que há de bom em ser grande, pela estrutura, experiência, e aliar isso com o que há de bom em ser pequeno. Ser pequeno tem suas vantagens, é local específico, conhece aquela micro-região. Então, na verdade, juntar o grande com o pequeno, criar uma rede, que a rede é grande, mas a célula na ponta é pequena, pontual, objetiva, funcional, ela é agressiva, ela é virótica, ela é aguerrida, a pequena célulazinha na ponta. Mas o organismo é sólido, é maior, é grande. O organismo, essa é a essência do franchising, muito bem representado aqui pela conversa que a gente teve aqui com o Rodolfo. Muito obrigado, Rodolfo. Obrigado, Alan. Obrigado mais uma vez pelo convite. E, cara, a gente está aí numa fase pré-eleitoral, né? Um momento importante aí. Você vai entrar nesse assunto? Não. Agora no final? Não. Porra. Eu só vou falar que assim, esse país só muda através da educação, do empreendedorismo. E só muda quando nós todos tivermos a consciência de que, cara, a responsabilidade pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso progresso, depende exclusivamente da gente, né? Eu acho que na hora que a gente conseguir avançar, e aí tem um trabalho de reconstrução, de mentalidade, a gente certamente vai ter um país muito melhor. Ou seja, nunca vote nulo. Votar nulo é entregar aos outros a sua decisão. A gente não pode fazer isso no franchise, nem em lugar nenhum na vida, tá? Recomendação final. Legal, mais uma vez. Abraço, querido. Obrigado.